Olá a todos, sejam bem-vindos à conferência Hubert H. Humphrey, da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Cabo Verde. Temos o prazer de anunciar que se encontra agora a inscrição aberta para o programa de bolsas de estudo Hubert H. Humphrey. E o prazo para as candidaturas vai até 14 de agosto de 2020. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os nossos bolseiros. Tenho aqui hoje comigo o João Martins, que foi um bolseiro que depois de 20 anos retomou o programa aqui em Cabo Verde. Temos a Débora Vera Cruz, temos a Deina Barros e o Gabriel Reis, diretamente de São Vicente. O programa Hubert Humphrey promove um intercâmbio mútuo de conhecimento e compreensão sobre questões de interesse comum entre os Estados Unidos e os países de origem dos bolsistas. O programa oferece oportunidades valiosas para o desenvolvimento da liderança e engajamento com americanos e seus pares de muitas nações. Mais de 5.700 homens e mulheres já foram homenageados com bolsas Humphrey, desde o início de 1978. Cerca de 150 bolsas de estudo são concedidas anualmente. 13 grandes universidades dos Estados Unidos recebem Humphrey Fellows. Estas universidades são escolhidas por sua excelência nas áreas designadas. Cristina, gostaríamos de saber quando é que descobriste o programa Humphrey Fellow pela primeira vez e porquê é que decidiste candidatar ao programa? Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje para falar um bocadinho da minha experiência enquanto um Humphrey Fellow. Antes de responder à questão, só para dizer um pouquinho de quem eu sou, Débora Cristina Vera Cruz, engenheira de computação de formação, tenho mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica e trabalhei diversos anos na área da IT, mas agora trabalho em projetos de desenvolvimento social. Como é que eu soube sobre o programa? Era 2014, 2013, peço desculpas, mais ou menos abril, e recebi um e-mail, fazia parte de uma rede e recebi um e-mail de alguém que trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos, em Cabo Verde, que partilhou essa oportunidade, mas no dia eu não dei muita importância. Depois, alguns dias depois, eu vi uma publicação no Facebook de um amigo meu, também a publicitar o programa. Então eu disse, olha, isso já veio a mim uma vez, outra vez, vou ver o que é. E foi ali que despertou-me maior interesse. Eu entrei na página, no link que havia, e comecei a ver, portanto, o que é que eram as características do programa, não é? Vou agora só partilhar o meu ecrã. Okay. E então, por que é que eu decidi me candidatar? Eu logo vi no programa que era de mais ou menos um ano. Portanto, para mim, na altura, era perfeito. Eu não queria estar muito tempo longe, mas também não queria estar, não me interessava um programa que fosse, por exemplo, de 2, 3 meses, como, né, existem outros programas do género. Então era um ano, um período, um meio termo que para mim era ideal. Depois eu vi que era um programa sem habilitação académica. Para muitas pessoas pode ser não atraente, mas para mim, na altura, eu já tinha o meu mestrado e não era esse o meu interesse maior, obter um grau académico. Portanto, eu disse, ok, é de um ano, não é? Justamente porque não é um mestrado, mas é uma experiência que me interessa, mesmo não sendo com uma habilitação académica. Depois, também vi que havia duas componentes. Portanto, há programas, às vezes, que são só académicas, outras só profissionais, mas esta tinha as duas componentes. E eu achei interessante, porque eu queria, na altura, ganhar alguns conhecimentos que, através, portanto, das universidades eu conseguiria, mas também eu queria ter alguma experiência profissional nos Estados Unidos.
Depois, sendo um programa nos Estados Unidos em si, já havia algum tempo que eu tinha interesse em ter essa experiência académica e ou profissional nos Estados Unidos. Eu já lá tinha estado de férias, mas eu queria ter uma experiência deste género no país. Depois eu vi também que havia uma componente cultural, ou não sei se é bem esse o termo, mas que não era só ir lá estudar, ir lá e trabalhar, mas sim conhecer a cultura, conviver, não só com os outros colegas, os fellows, mas também com os americanos da cidade onde fôssemos. Portanto, gostei também desta parte de poder visitar, passear e também ter isso. E depois, era um programa à medida, no sentido em que haviam créditos, né? Cada um ia para uma universidade diferente e tinha um número máximo de créditos em que podia escolher, não todos os créditos, porque havia algumas disciplinas que éramos obrigados a ter todos, mas era um mínimo. A maior parte dos créditos cada um escolhia o que é que queria fazer. Então, para mim, isso também foi interessante esse componente. Obrigado, Cristina. De seguida, vou fazer a pergunta ao João Martins. Quais foram os maiores desafios que enfrentou durante a sua candidatura? Podes apresentar-te e depois fazer, por favor, a explanação desta pergunta. Sou docente da Universidade GMPG de Cabo Verde. Também exerço a função de diretor da Unidade de Ciências Exatas, Tecnologias e Engenharias, coordenador do curso de Arquitetura. Além de trabalhar na universidade, também sou assessor do presidente da Câmara Municipal da Brava, o que quer dizer que, além da vida académica, também tenho a minha vida profissional ativa. Sobre a pergunta sobre quais os maiores desafios que enfrentei na candidatura, gostaria de começar pelo básico. Eu talvez tenha sido o único concorrente, o único candidato à bolsa que teve que fazer o reforço da língua inglesa. Quer dizer que o maior desafio começou logo pela língua inglesa. O meu vocabulário, antes de ir para os Estados Unidos, era muito fraco. Às vezes me faltavam palavras na entrevista, me faltava o scholarship, eu não sabia me expressar muito bem em inglês. Então, o primeiro desafio realmente foi melhorar a língua inglesa. Logo depois veio o TOEFL test, que me provou que realmente precisava de melhorar a língua inglesa, porque a nota não foi muito boa. Depois, o segundo desafio foi aprender a trabalhar, a escrever com uma estrutura simplificada, que é o que nos Estados Unidos eles chamam-se de estrutura essay, que é escrever de uma forma muito simples, com a introdução, com uma justificação, um corpo, depois a conclusão, que é a forma que os americanos têm de se expressar a nível escrita, que para mim aliás, para nós africanos, nós latinos, temos uma dificuldade enorme em escrever fácil. E quando me candidatei, essas coisas básicas me faltavam, sinceramente, e graças ao staff da Embaixada Americana, o Bruno, a Rebecca Martinez e a Maria Brito, consegui, com muitas horas de trabalho na Embaixada Americana, consegui fazer a minha candidatura. Agora, do básico vem as coisas que eu acho que é extremamente importante para os futuros candidatos. Às vezes a pessoa vai se candidatar e não faz o trabalho de casa, como por exemplo, no caso, eu vim depois de 20 anos na década de 90, o Porcino Tolentino, o doutor Porcino Tolentino candidatou-se, mas depois disso o programa não veio mais para Cabo Verde, e depois apareceu o programa em 2013 em que eu me candidatei, mas eu tinha muito poucas informações sobre o programa. Isso eu acho que é extremamente importante as pessoas conhecerem um pouco mais da pessoa do Hubert Humphrey, do que ele primava, qual é que era a sua ideologia e como é que o programa segue as suas ideologias, porque quando a gente vai escrever na candidatura, a gente sabe que tem algumas perguntas que são essenciais a serem respondidas e não é que nós temos que fazer para agradar, mas eu acho que o candidato deve saber exatamente, entender qual é que é o espírito do programa, quais são as ideologias, quais são os valores que o programa defende. E eu, de certa forma, não me sentia preparado a responder as perguntas
e, como disse a Cristina, ela fez um trabalho de casa. Ela foi ver o website, foi estudar muito bem o programa antes de se candidatar. Eu acredito que os maiores desafios que eu tive foi exatamente no enquadramento, no entender a história do programa, a história da pessoa e depois fazer a aplicação. Eu acredito que numa outra oportunidade nós poderíamos falar um pouco mais sobre a pessoa Hubert Humphrey, sobre outra coisa que depois, quando a gente vai para os Estados Unidos, eu acho que é extremamente importante o candidato entender como é que a cultura americana que é totalmente diferente da nossa. Há coisas que, no meu caso, eu tive a oportunidade de receber essas informações porque passei por essa parte do reforço da língua e da cultura americana. Então, os 4 meses antes da parte acadêmica foram essenciais para o entendimento da escrita, da cultura, da língua e do comportamento, do behavior, como diz o americano, das pessoas nos Estados Unidos. Dina, para ti, como é que foi chegar, a tua primeira impressão quando chegaste nos Estados Unidos? Por favor, apresente um bocadinho, fala um bocadinho sobre a Dina, depois respondes à pergunta. Ok, obrigada, Bruno. Portanto, sou Dina Barros, eu sou designer de formação. A minha formação é em design de produto. Entretanto, quando comecei a trabalhar em Cabo Verde, acabei por ingressar para a área de design gráfico. No entanto, antes de candidatar-me ao programa Humphrey, eu ainda trabalhava muito na área de imagem e comunicação, mas depois do programa acabei por enveredar para um campo ligeiramente diferente. Neste momento estou no marketing e comunicação do Banco BAE Cabo Verde. Portanto, a minha chegada aos Estados Unidos, vou aqui fazer um bocadinho de paralelismo com aquilo que o João Pedro já mencionou. Um pouco à semelhança do João Pedro, eu estive naquilo que chamam o Pre-Academic Training, portanto, para desenvolver a parte da língua, não é? Da língua inglesa, só que ao contrário do João, eu fiz 2 meses, fiz um programa de 2 meses. E o que é que me impressionou, o que é que eu achei diferente quando cheguei aos Estados Unidos? Para já, quando fui para o programa, era a 5ª vez que eu ia para os Estados Unidos. Mas, das 4 vezes anteriores, eu tinha estado com os familiares em Rhode Island, já conhecia Boston, Nova York. No entanto, na primeira parte do programa, portanto, esses 2 meses para desenvolver a língua inglesa, fui alocada em Califórnia, numa pequena cidade chamada Davis. E é claro que foi uma visão dos Estados Unidos totalmente diferente daquela que já tinha. Para já, acho que foi a porta de entrada para conhecer aquilo que é o American Way of Life, não é? A cultura americana, portanto, tal como o João Pedro disse, foi a oportunidade de conhecer a cultura americana, o modo de viver dos americanos. Os primeiros 2 dias estive com uma família de acolhimento, portanto uma família mesmo americana, e aí foi essa, portanto, a primeira impressão de algo que eu pensava que conhecia, porque já tinha estado nos Estados Unidos várias vezes, mas afinal vi que não, que ainda tinha muito por conhecer. E depois, quando comecei, portanto, fiquei esses 2 dias com essa família, mas depois fui colocada numa residência de estudantes com os outros colegas que também tinham sido selecionados para fazer esse programa vamos dizer, de iniciação, não é? O treino pré-início ao próprio Humphrey Program. E aí também voltei a impressionar-me, porque para além de estar a ter contacto com a cultura americana, passei a ter contacto com culturas de várias outras partes do mundo. Por exemplo, fiquei a dividir um apartamento com uma chinesa e uma tunisina. Era a primeira vez que eu conheci alguém da Tunísia, foi a primeira vez. Tornámos-nos best friends, entendemos de uma forma que eu não estava à espera. E depois foi mesmo ter contacto com várias outras culturas, Paquistão,
Afeganistão, senegaleses, chineses, mesmo gente de toda a parte do mundo. E esse foi um grande pontapé de saída para o meu ano no Humphrey Program. Gabriel Reis, de São Vicente, para descrever como o programa Hubert Humphrey influenciou o seu desenvolvimento profissional. Olá a todos, eu sou o Gabriel Reis, sou mestre em estudos educacionais com uma especialização no ensino em ESOL, no ensino da língua e da inglês para falantes de outras línguas. Sou professor de inglês cá no meu país já vai para mais de 20 anos. Portanto, foi uma experiência bastante boa, mas aí eu gostaria de falar dos conteúdos da experiência académica, onde eu participei em vários seminários de liderança com experts da matéria aí dos Estados Unidos. Também fiz várias visitas de estudos, também atendia cursos, assistia aulas, atendia algumas, digamos, uns lessons em que aprimorei as minhas capacidades do ensino da língua inglesa. Também tive aulas muito interessantes com professores carismáticos, muito experientes, que nos partilhavam bastantes ideias e experiências. Era isso. Quanto a apresentações, fiz várias apresentações concernentes a vários tópicos que têm a ver com aspectos que são importantes do nosso país, onde eu fiz apresentações várias. Uma dessas é o Impact Plan Presentation, onde fiz a apresentação do plano de impacto para o meu país quando eu regressasse, como é que eu ia pôr em prática os conhecimentos adquiridos lá. E então são experiências bastante boas, em que a gente partilha aquilo que a gente sabe e a gente adquire também novas competências. Portanto, já para a segunda pergunta, em que vou falar sobre a influência no desenvolvimento profissional, devo dizer que tive oportunidades de falar sobre a minha carreira e sobre o meu país, tive oportunidades de fazer estágios importantes com instituições bastante bem renomadas lá na cidade onde estava, que era Nashville, e tudo isso com esse propósito que o Mahatma Gandhi diz, que é "Be the change you want to see in the world". So, com esse programa, eu acho que eu adquiri as habilidades para fazer a mudança que eu quero ver e aplicar isso no meu país. Cristina, para ti, qual o maior impacto do programa na tua vida profissional depois de regressares a Cabo Verde? Como eu disse na minha apresentação, eu sou engenheira de computação, né, de formação, e na altura um dos motivos pelos quais eu queria participar do programa era justamente ter um período em que eu pudesse estar, digamos que em stand-by relativamente ao percurso profissional que eu estava a ter até aquela altura e conseguir ter conhecimentos e experiências novas numa área nova que começou a me interessar. Portanto, eu naquela altura estava a trabalhar basicamente em desenvolvimento de aplicações, em desenvolvimento de software, já tinha quase 10 anos de experiência profissional nisso. E eu aproveitei-me deste programa para ir para um setor diferente. Tanto que eu fui para o Humphrey School, na Universidade de Minnesota, por acaso também é onde o João Pedro foi, e só para complementar o que ele disse, que as dificuldades que ele teve na candidatura, eu tive a sorte de ele já lá estar, embora eu não sabia na altura da minha candidatura que eu iria para o mesmo sítio, mas também depois de saber, eu aproveitei-me dele
entrei em contato e consegui esclarecer também algumas coisas que, no meu caso, foi útil e para qualquer pessoa que esteja a se candidatar, é só aqui também um conselho de aproveitar de nós, que já lá fomos, e que nós estamos aqui como um recurso que poderá ajudar-nos. Mas voltando então à resposta, então eu fui para o Humphrey School e eu estudei empreendimento social, gestão de organizações da sociedade civil, liderança, ou seja, áreas totalmente diferentes do que eu tinha enquanto formação, porque era isso mesmo que eu queria. Portanto, o programa, desde que eu comecei, durante aqueles 10 meses na universidade e mais a área o Professional Affiliation, né, a experiência profissional, foi justamente com a intenção de alterar, fazer um shift na minha carreira profissional. Portanto, depois de eu ter voltado, né, depois de eu ter estudado essas áreas novas que me interessavam na altura, eu nunca mais trabalhei com desenvolvimento de software. Nunca mais trabalhei diretamente e somente com IT. Logo que eu cheguei, só para dizer também, em termos de vínculo profissional, eu na altura estava a trabalhar com uma empresa, que eu já tinha alguns anos a trabalhar, e num projeto específico de IT, e quando eu fui para o programa eu tive que me desvincular, não é? Profissionalmente, em termos contratuais. E quando eu voltei, portanto, não tinha lá a minha posição, mas também não era exatamente a área que eu queria, mas logo à primeira eu não poderia simplesmente ir para qualquer sítio e dizer, eu tive um ano de Humphrey, já posso trabalhar no que eu quiser, né? Então, acabei por contactar esta mesma empresa e depois de menos de 2 meses tive a sorte de conseguir uma posição com a empresa, mas para gestão de um projeto na área semi-social, digamos assim. Então, foi ali que eu comecei e foi uma situação, e sou grata por isso, uma situação confortável no sentido que eu acabei por trabalhar com a mesma empresa, eu estava a trabalhar na altura, e só que numa área mais direcionada ao que eu queria e o que o programa já tinha começado a me dar. Ainda bem. E tive essa experiência, portanto, durante mais ou menos 2 anos e meio, depois de ter voltado do programa. E depois apareceu-me, por eu ter também mostrado este interesse às pessoas com quem eu conversava e dizia, olha, eu fui para o programa, consegui ganhar conhecimentos nessa área que eu quero, e fui indicada por uma amiga, por uma organização da sociedade civil, como uma pessoa que poderia ser válida por uma posição que eles tinham na altura, que era de gestão de um projeto de desenvolvimento social. Então, quando lá fui, eu disse, olha, eu em termos de experiência não tenho muita coisa, recentemente comecei a ter experiência mais nessa área, eu tive esta formação nos Estados Unidos, mas estou aberta e cheia de vontade de trabalhar nessa área. Isso foi em finais de 2017, início de 2018, e hoje, portanto, continuo a trabalhar, já é o 3º projeto que eu já estou a trabalhar na área de desenvolvimento social, é o 2º que eu estou a coordenar, com financiamento da União Europeia, e neste momento a representar uma organização internacional, uma ONG internacional, que está a trabalhar em Cabo Verde. Portanto, o impacto que teve na minha vida profissional e no que eu estou a fazer hoje em dia em Cabo Verde foi enorme. Foi justamente o que eu procurei e que, graças a Deus, eu consegui. Eu consegui fazer esse shift na minha carreira. Eu tive esta oportunidade de estar lá, de ter uma bolsa, não é? de poder ter tido o luxo, digamos assim, de parar de trabalhar, desvincular-me, ter um ano de experiência académica e profissional, recebendo uma bolsa, portanto, que dava um conforto no sentido de, ok, eu estou aqui, mas eu consigo estar aqui, e depois vir para Cabo Verde e tentar, com essa bagagem que eu tinha adquirido e que, graças a Deus, eu consegui. Eu acho que esse é o desafio, desculpa de interromper, esse é o desafio do programa, porque não é um programa de graduação, não traz a graduação, então é difícil desvincular
e depois voltar e ingressar de novo no mercado de trabalho. Esse é o grande ponto, não é? Ponto de interrogação que todos os candidatos devem ter em conta. Mas estavas a dizer? Sim, é verdade. Não é fácil, principalmente se alguém tem família, filhos e dependentes, e também já ter, não sei, algum tipo de vínculo com onde estiver a trabalhar. Não é fácil. Eu reconheço isso e eu sou grata por ter tido uma situação que me permitiu isso. Mas também para complementar que, portanto, um dos itens que eu tive interesse na altura e que acabei por estudar era sobre social business, não é? E, portanto, interessa-me a área também de empreender, mas com uma motivação social. E hoje em dia também, para dizer que eu e uma sócia tenho uma empresa e aqui em Cabo Verde não é possível criar empresa social, não é essa pessoa jurídica, é uma empresa, mas com uma motivação grande social, que é na área de educação infantil. E é o Centro Educacional Meraki, também é um sonho que hoje em dia é uma realidade, que também teve influência dessa minha experiência do Humphrey Fellowship. Obrigado, Cristina. Continuando com a última pergunta, eu gostaria de ter um feedback de todos nesta pergunta, mas vou direcionar a primeira pergunta para a Dana. Dana, depois de passar pelo processo de candidatura, pelo processo de estar nos Estados Unidos, o que é que poderias tirar? O que é que, se soubesses de algum ponto que poderia te ajudar neste processo, o que é que dirias a um candidato agora que está a candidatar novo para o programa 2021? Okay. Eu diria que se o candidato tiver uma ideia de um projeto que pretenda desenvolver ou se já estiver num ponto de implementar, que esse candidato tente mesmo desenvolver essa ideia e tente implementar esse projeto. Na própria candidatura, pergunta-se se o candidato tem essa ideia de algo que deseja implementar para o desenvolvimento do país. E por que é que eu estou a referir a isso? Porque eu tive colegas no meu programa, durante o meu ano do programa, que tinham ideias muito concretas e que conseguiram mesmo implementar esses projetos. Por exemplo, eu tive um colega russo, ele é arquiteto de formação, e ele chegou ao programa com uma ideia bem concreta que queria desenvolver umas cabines de descanso para serem colocadas nos aeroportos. Ou seja, uma pessoa que vá viajar e que tenha que esperar por muitas horas num aeroporto pode alugar essa cabine e tem uma cama, tem uma pequena secretária, é mesmo uma cabinezinha pequenina, mas que tem todas as condições para a pessoa descansar. Hoje em dia, esse sonho, na altura, é uma realidade. Eu continuo a ter contacto com esses colegas e, para a nossa surpresa, quando vimos o projeto implementado, ficamos todos, uau! Eu queria aqui acrescentar que eu fiz o programa no MIT, o que para mim também foi uma grande surpresa, não é? Porque acho que, se calhar, 10% da população do planeta pode um dia chegar aí. E é uma faculdade onde realmente as coisas já acontecem, onde as ideias mais mirabolantes são postas em prática. E esse colega, ao longo desses 10 meses no MIT, conseguiu mesmo concretizar esse projeto. Mas retorno ao programa dos 2 meses de língua inglesa. Essa minha colega que eu referi, que é da Tunísia, hoje em dia tem contactos na Casa Branca e ela tem desenvolvido projetos em prol do desenvolvimento das mulheres, em prol da emancipação das mulheres na política, claro, com foco no país, na Tunísia, não é? No país dela.
Mas ela hoje em dia participa em várias iniciativas em Washington, viaja do país de origem, porque ela retornou, tal como nós, retornou ao país de origem, mas várias vezes viaja para participar nesse tipo de conferências, workshops. Portanto, dá a ideia que ela está a conseguir implementar aquilo que era o foco inicial de ter concorrido ao programa. Portanto, eu realçaria isso. E acrescentaria que qualquer candidato hoje em dia já nos tem, não é? Que já passamos por essa experiência. Portanto, nada como a Cristina referiu, usar da experiência, saber daquilo que nós já passamos e aí preparar uma candidatura mais forte para também ter mais oportunidade de ser selecionado. Claro. Thank you. João, o que é que ajudaria se estarias a iniciar agora o processo? Gostaria de ouvir-te neste ponto. Em relação a aproveitar os que já foram, mas eu ainda continuo a acrescentar do facto de as pessoas se prepararem melhor. Eu, como primeiro, depois de 2 décadas que o curso Tolentino foi, eu acho que a Cristina, a Dana e o Gabriel foram provavelmente muito melhor preparados que eu. E quando eu digo no preparar melhor, eu digo entender melhor a cultura americana, entender melhor o ensino do mestrado, porque nós vamos eu ia falar sobre a questão da experiência académica que eu tive nos Estados Unidos, e eu posso dizer que só senti que as férias, entre aspas, acabaram quando eu comecei a fazer as disciplinas. Eu digo exatamente nessa forma, porque quando nós começamos a estudar, quando é que a parte académica e o grau de exigência é muito grande. Mas eu digo a quem estiver a se candidatar que essa experiência é muito boa, tem os seus efeitos colaterais, como disse a Cristina, com o facto de quando as pessoas têm família aqui, que dependem de nós, é sempre complicado de nós abandonarmos ou de desligarmos a nível profissional durante um ano para participar, mas há várias vantagens quando a gente vai para os Estados Unidos, aprende sobre liderança, aprende sobre apresentação pública e aprende sobre áreas diferentes da profissão. Uma coisa que a Cristina fez, que eu também fiz, foi fugir um pouco daquilo que nós vemos todos os dias. Eu, por exemplo, não optei por nada que estivesse relacionado com a arquitetura e urbanismo. Fiz a opção pela política ambiental. O que é que vai acontecer hoje? Hoje eu já estou no mestrado com possibilidade de fazer doutoramento exatamente em políticas de gestão ambiental, porque acabei por fugir completamente daquilo que eu fazia antes de ir para os Estados Unidos. O que eu recomendo a um candidato hoje é, primeiro, converse connosco, já fomos e que já passamos por essa experiência. Segundo, leia um pouco mais sobre o programa, leia um pouco mais sobre fundamentos, objetivos, critérios desse programa, porque ele, com essas informações, com esse background, com certeza fará uma aplicação, uma application, né? uma candidatura muito mais fundamentada. E, para finalizar, eu acho que quando a pessoa se escolhe fazer o Humphrey, como disse a Dana, eu acho que deve pensar numa forma mais a longo prazo. Não é ir para os Estados Unidos, passar esse um ano, depois não pensar mais naquilo que ele perspectivou antes de ir, que era tentar realizar objetivos, projetos de vida. Eu vejo vários projetos que eu tenho ainda em ambição e que só esse programa me mantém com esse sonho. O programa Humphrey, de certa forma, acaba por moldar o candidato, quando está lá, em persistir no sonho, em persistir nesse objetivo de pensar num projeto de vida e manter e ambicionar e correr atrás disso ao longo da vida toda. Ótimo, João. Muito obrigado pelo ponto. Cristina, não sei se queres adicionar algo no final Sim? Eu acrescentaria, falando de uma dificuldade que eu tive, para alertar, digamos assim, é esse equilíbrio entre querer aproveitar tudo e o que é que conseguimos efetivamente. Eu fui e queria aproveitar
todos os créditos que eu tinha na universidade, todos os eventos que aconteciam, todas as candidaturas dentro do programa, porque podia-se candidatar para outras mini programas, digamos assim, ou workshops em outras cidades, e eu meti-me em tudo, houve uma altura em que eu senti-me exausta, e eu lembro-me até de uma das senhoras que trabalhavam no programa, e o João também conhece, e ela logo no início quando chegámos e que tínhamos que fazer as inscrições, e nós dizíamos, quero inscrever-me nisto, naquilo, e ela, como não podia nos dizer que não, só dizia, tem certeza que querem? Tem certeza? Aí que eu, João... Quase a dizer, cuidado. Sim, ela queria dizer, tipo, não, sim, eu ainda tenho mais meio crédito, esse meio crédito, quero que uma disciplina que dê meio crédito. Era assim. E efetivamente, o que é que acontece? Realmente, em termos de horas de aulas, conseguimos. Mas o que é que precisamos de tempo para nos preparar para essas aulas a nível de mestrado é completamente diferente. E mesmo quando já temos algum traquejo de inglês, o nível é exigente. Não só o conteúdo que temos que absorver, os trabalhos que temos que fazer, como também como temos que nos expressar nessas aulas com os colegas. Portanto, acabou por ser bastante exigente, eu não tinha esta noção, então eu acho que as pessoas têm que ter mais calma. Sim, é uma oportunidade, podemos fazer 12 créditos, já não me lembro quanto é que é, mas vamos ver o que é que conseguimos, porque senão depois não temos uma experiência agradável, não conseguimos dar conta e nos sentimos frustrados. Outra coisa, para estar abertos, porque não sabemos para onde é que vamos quando concorremos. Eu fui para uma das cidades mais frias dos Estados Unidos, não foi fácil. Nós somos estudantes, temos que andar de transporte público todos os dias, portanto é realmente uma realidade, temos que estar abertos, assim como houve pessoas que foram para o Arizona, por exemplo, né? E que também é um calor quase o ano todo e que tem que se estar preparado. Outra experiência diferente do que a Dana teve de ter feito um best friend com quem ela morou, eu não fui best friend. Não fomos inimigas, com certeza, mas e porque era uma pessoa de outra cultura, também diferentes, e tivemos que nos adaptar. Portanto, para estarmos abertos a conhecer pessoas que pode ser de qualquer parte do mundo. No meu grupo éramos 10 de 9 países diferentes, cada um com a sua cultura. Houve também pessoas com quem eu fiquei best friends, de facto, inclusive depois do programa fui visitar, assistir casamento, tipo, uma amizade que ficou até hoje e que continua. Portanto, era isso que eu queria acrescentar, para estarmos abertos e como a Dana disse, se formos com foco, melhor ainda, porque há tantas oportunidades, tantas disciplinas, tantas coisas para fazer, que podemos nos perder um bocadinho se não soubermos exatamente o que é que queremos com o programa. Mas também para dizer que há a oportunidade de passear e de divertir-nos, portanto, também é bom. E na parte profissional, aqui não falamos assim concretamente, mas cada fellow pode escolher onde quer fazer a sua experiência e tenta, né? Não é que consigamos de certeza, eles ajudam, mas nos Estados Unidos já há diversas organizações, às vezes de sonho, organizações internacionais ou multinacionais, empresas, portanto, há essa oportunidade de, se já soubermos onde é que queremos ir, logo de início vamos tentando entrar em contacto para no final conseguirmos aproveitar o máximo do programa. Temos diversas oportunidades de financiamento que podemos nos candidatar. Anualmente há um programa, mas também penso que de 2 em 2 anos, este ano é um ano, há também um outro programa em que nos podemos juntar a outros fellows, se quisermos, ou então individualmente, ou com instituições nos nossos países, e apresentarmos um projeto para a candidatura. Portanto, os benefícios vão para além do programa em si durante um ano. Muito obrigada, Débora. Eu só tenho a agradecer e dizer que a Embaixada está totalmente disponível
vamos estar disponíveis no nosso website. Vamos deixar depois a descrição no vídeo, na página da Embaixada, onde podem encontrar também os contactos dos bolseiros, dos Humphrey Fellows. Pronto, vamos fazer mais vídeos e mais programas para dar acesso a pessoas que quiserem ter mais informações sobre o programa em si e os documentos necessários. Portanto, tudo já está disponível no website da Embaixada. Portanto, é só dizer um obrigado e até breve a todos os Humphreys. Vamos fazer isso mais vezes, certeza.